Bom dia, minha turminha maravilhosa, tudo bem com vocês? Quantas saudades, não é? Estão prontos para mais uma aula? Então vamos hoje aí com a disciplina de língua portuguesa. Lá nas páginas 38 e 39 do seu livro didático, a gente vai aqui reforçar um pouco mais, complementar um pouco mais sobre o conteúdo de pontuação, uso de parênteses e vírgulas, ok? Vamos lá! Eu quero que você observe lá abaixo, na página 38, que existe lá uma caixa de texto que apresenta para vocês alguma coisa sobre o aposto. O que é o aposto? É o termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Então, nós já trabalhamos semana passada sobre esse conteúdo, mas nós vamos ver um pouquinho mais e alguns outros exemplos, tudo bem? Então, o aposto ele tem a função de dar uma explicação, de propor aí outras informações mais específicas sobre uma palavra ou uma expressão anterior a ele, ok? Vamos ver alguns exemplos de aposto? Vamos lá! Temos aqui esta primeira frase. Leia comigo. O açaí, fruta típica da região amazônica, é recheada de nutrientes. Eu estou falando aqui sobre quem? Sobre o açaí. E qual é a referência? Qual é a explicação ou informação que está sendo acrescentada aí nessa frase, entre parênteses, destacado, sobre o açaí? Está dizendo aí que ele é uma fruta típica da região amazônica. Então essa informação que está sendo acrescentada é o aposto dessa frase, ok? Que está se referindo a quem? Ao açaí, beleza? Olha só essa outra frase. Diz assim, na gastronomia paraense, destaca-se o tacacá, prato de origem indígena. Então, quando eu digo prato de origem indígena, eu estou me referindo ao quê? Hein? Eu estou me referindo ao tacacá, ok? Então, olha só o aposto aí, prato de origem indígena, que está se referindo ao tacacá, beleza? Outro exemplo, vamos lá. Olha só, leia comigo. O pato no tucupi, típico da região paraense, pode ser acompanhado de arroz branco ou farinha de mandioca. Então, estou falando de quem aqui? Estou falando do pato no tucupi. E qual é a referência? Qual é a explicação que eu estou acrescentando aí sobre essa informação, sobre essa expressão? Típico da região paraense. Então, quando eu digo típico da região paraense, eu estou me referindo ao pato no tucupi. Estou dizendo que ele é típico da região paraense. Então, esse aí é o termo destacado, que é o aposto, tá? Da expressão pato no tucupi. Agora eu quero que vocês me acompanhem lá na primeira questão da página 38, onde nós temos que fazer a leitura de dois trechos, tá? Esses trechos aqui, que encontram-se aí no livro de vocês, trecho 1 e trecho 2. Depois de nós fazermos as leituras desses dois trechos aí, nós temos que completar o quadro seguinte lá na letra A. Esse quadro, observe. Muitos de vocês, com certeza, já fizeram. Quem ainda não fez, acompanhe aqui nesta aula. Quem já fez, observe um pouco mais, com um pouco mais de atenção, certo? Vamos lá, começando então a fazer a leitura do trecho 1 e já marcando aí o primeiro termo que está em destaque, aí nesta primeira linha, que é uma herança dos índios. Vamos ver sobre a que este termo se refere lá no trecho 1. Vamos lá, me acompanhe. O trecho 1 diz assim: os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Então, quando eu digo uma herança dos índios,
eu estou me referindo ao que aqui nesse trecho? Uma herança dos índios é o aposto que está se referindo a quem ou ao que? Está se referindo ao fato de se usar como prato típico o peixe pirarucu, informando aí que este tipo de prato é uma herança dos índios, beleza? Então nós vamos lá no quadro da letra A e vamos completar no local correto, ok? Vai ficar assim. Então, uma herança dos índios, aí no trecho 1, está se referindo ao quê? Olha só, está se referindo ao fato de se usar nos pratos típicos o peixe pirarucu, certo? Agora, eu quero que você observe o seguinte. Vamos aí para essa segunda parte, ainda no trecho 1, esse segundo termo que está destacado lá. Influência da região Nordeste. Está se referindo ao quê? Vamos ver lá no trecho 1. Diz assim, o restante do trecho. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira. Influência da região Nordeste. Então, quando eu digo aqui influência da região Nordeste, eu estou me referindo ao quê? Isso aqui é o aposto de quem? Olha só, está se referindo ao bobó de camarão, ao vatapá e a carne de sol com macaxeira. Logo, influência da região Nordeste é o aposto desses termos aí, dessas expressões, ok? Que estão aparecendo anterior ao aposto, ok? Basta agora você ir lá no quadro e completar. Então, a influência da região Nordeste está se referindo ao quê? Olha só, aos pratos típicos, que é o bobó de camarão, o vatapá e a carne de sol com macaxeira. Beleza? Agora, vamos aí para esta última linha do quadro, certo? Esses mexilhões cozidos que estão destacados lá no trecho 2. Eles estão se referindo ao quê? Vamos ver, me acompanhe. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Então, olha só esses termos em destaque aí, entre parênteses. Mexilhões cozidos estão se referindo ao quê? Estão se referindo ao sururu de capote. Ou seja, sururu de capote é conhecido aí como mexilhões cozidos. Aí você vai colocar isso lá na referência que está faltando. Aí, os mexilhões cozidos se referem ao prato sururu de capote. Ok, espero que vocês tenham feito e tenham aí conseguido acertar, encontrar o aposto em cada um desses trechos que nós acabamos de ler. Beleza? Então, se você fez alguma coisa aí errada, basta você corrigir, certo? Vamos lá para a letra B? Na letra B diz assim: qual é a função desses termos? Esses termos que aparecem destacados dentro dos trechos, que aparecem entre parênteses, por exemplo. Qual é a função que eles têm? Vamos lá, a primeira opção é: eles têm a função de acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior. Segunda opção: ou a função deles é apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Bem, eu já falei aqui no início. A opção correta é aí no primeiro quadrinho, então marque. A função deles é acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, ok? Essa é a real função do aposto, certo? Nessas frases. Vamos para a letra C. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Bem, você deve ter observado que cada um desses termos em destaque estão separados por quem? Pelos parênteses. Então a resposta aí são os parênteses.
eles estão separando esses termos do restante das frases, ok? Então responda aí os parênteses, beleza? Bem, gente, chegamos aqui então na questão de número 2. Nós vamos aí ler alguns trechos e vamos sublinhar o aposto e circular a palavra ou expressão a que ele se refere em cada um dos trechos, beleza? Então vamos lá para a letra A. Olha aí. É destaque no artesanato feito à mão. Redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música são fortes o forró e o bailão. Então olha só aí, quais são os termos que aparecem entre parênteses, né? Nós temos aí as redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Então, esses termos aí, destacados entre parênteses, eles são o aposto de qual expressão? De quais termos? De quais palavras? Está se referindo ao quê? Está se referindo ao artesanato feito à mão. Então, redes com vários tipos de bordados e rendas são alguns exemplos do artesanato feito à mão. Então, circule aí o artesanato feito à mão e sublinhe o seu aposto, beleza? Aqui na letra B, nós temos o seguinte trecho. Considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por migrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Então observe aí na primeira parte desse trecho o seguinte. Estamos falando aí nessa primeira parte de migrantes. Quem são esses migrantes? Ou quais são os exemplos de migrantes dados aí nessa parte do trecho? Nós temos o seguinte, como migrantes, nós temos os portugueses, italianos e japoneses. Isso aí, essa marcação é o aposto de quê? Da palavra migrantes, pois está dando uma especificação, uma informação, ou mesmo exemplificando quem seriam esses migrantes, ok? Então observe, inclusive, que não está entre parênteses, mas aparece aí entre vírgulas, certo? E finalizando também a frase, ok? Então você vai circular a palavra migrantes. Na segunda parte desse trecho, nós temos o seguinte, há muitos eventos na capital. Então nós estamos falando aqui de eventos. Quais são esses eventos? Ou quais exemplos são apresentados aí no trecho? Nós temos o seguinte, quais são os exemplos de eventos? A Virada Cultural e a Bienal do Livro. Aí nós temos o aposto de qual expressão, de qual palavra? De eventos, pois estão aí representando exemplos de alguns desses eventos que ocorrem na capital. Beleza? Vamos para a letra C. Olha lá. E ainda há a Mumbuca, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia, com tradição no artesanato. Então nós estamos falando aqui de que inicialmente? Tem alguma palavra aí que está chamando a atenção? Tem. A palavra mumbuca. O que é mumbuca? O texto traz alguma informação ou explicação sobre esse termo? Sobre essa expressão? Sim. Está dizendo aí que a mumbuca é o que? Olha só, uma comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. Então, esses termos aí em destaque representam o aposto de quem? Da mumbuca. Então, circula aí a mumbuca, ok? E sublinha o seu aposto. Mumbuca aí, então, é uma comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. Observe aí que nós não utilizamos os parênteses, mas o aposto aparece agora entre vírgulas, beleza? Poderia estar entre parênteses? Claro, com certeza. Continuaria com o mesmo sentido, sem problema nenhum. Tudo certo? Então agora eu quero que você vá aí, observar
a questão de número 3, ok? Lembrando que nós estamos agora na página 39, tá? Então me acompanhe. Vamos lá para a questão de número 3. Reescreva as frases acrescentando um aposto, que deve vir entre vírgulas ou parênteses, e explicar um termo anterior. Então agora para cada frase você vai criar um aposto. Fica a seu critério. Só que tem que ter aí coerência. Então você deve observar como você vai completar ou complementar essas frases, beleza? Eu vou dar aqui algumas dicas. Você pode fazer, utilizar essas dicas que eu vou dar, que eu vou colocar aqui como exemplo, ou você pode complementar ou escolher outros exemplos, vai ficar ao seu critério, beleza? Então, vamos lá. A letra A tem como frase a seguinte: a culinária nordestina é rica em temperos. Bem, você pode criar aí um aposto para a expressão culinária nordestina. Aí nós podemos pensar, por exemplo, nos estados aí do Nordeste. Nós temos, por exemplo, Maranhão, Bahia, e podemos citar, então, um deles. Vamos citar aí Maranhão, por exemplo. Como ficaria, então, essa frase reescrita e com um aposto acrescentado? Ficaria assim, mais ou menos. A culinária nordestina, aí você pode colocar o aposto entre parênteses ou entre vírgulas, especialmente do Maranhão, é rica em temperos. Então, ficaria assim. A culinária nordestina, como do Maranhão, é rica em temperos. Então, olha aí o aposto acrescentado, ok? Vamos aí para a letra B, vamos lá. A dança é conhecida em todo o Brasil. Mas que dança é essa? Podemos utilizar aí, por exemplo, o Bumba Meu Boi. Então, ficaria assim. A dança Bumba Meu Boi é conhecida em todo o Brasil, ok? Então, observe aí o aposto acrescentado nesta frase. O aposto Bumba Meu Boi, fazendo aí uma referência à expressão, à palavra dança, ok? Vamos agora para a letra C, tá? A letra C diz assim: os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Então você pode criar aí nessa frase um aposto para se referir aos pratos principais do Mato Grosso. Você pode criar um aposto para se referir ao próprio Mato Grosso ou ao Paraguai, que é um país que inclusive faz fronteira aqui com o Brasil. Então eu optei por fazer aqui um exemplo de aposto explicando aí a palavra Paraguai, que é um país vizinho do Brasil. Então, olha como ficou aí a resposta. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Aí eu coloquei, certo? Depois da vírgula, país vizinho do Brasil. Então eu utilizei aí, após uma vírgula, o aposto país vizinho do Brasil. Letra D. A culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Bem, então a gente pode pensar aí em um aposto para nos referirmos a essa culinária. Mas de onde essa culinária? Que usa aí feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Bem, se você for pesquisar, por exemplo, você vai ver que isso é muito típico lá dos mineiros, lá de Minas Gerais, certo? Então, vamos ver aí este exemplo. A culinária do estado de Minas Gerais inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Então, olha só o aposto aí para a palavra culinária, tá? Então, a culinária da onde? Do estado de Minas Gerais. Vamos agora para a letra E. Me acompanhem. Aqui na letra E, diz assim: a Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. Bem, eu escolhi aqui as palavras artesanato e danças para fazer aí um aposto para cada um. Você pode fazer em uma frase mais de um aposto se você quiser, mas fica a seu critério, ok?
Então, como é que ficou aí esse exemplo? Olha só, ficou assim: a Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato. Aí eu usei o parêntese, certo? E coloquei como a cerâmica. E pelas danças, como a ciranda, ok? A letra F diz o seguinte: em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. Bem, eu escolhi aqui a palavra frevo para fazer aí um aposto, ok? Então eu vou me referir à palavra frevo. O que é o frevo, certo? Então ficou assim: em Pernambuco, o frevo, aí coloquei entre vírgulas, dança muito conhecida. É um dos símbolos da região. Então, dança muito conhecida está se referindo ao frevo, ok? Então, esses aí são alguns exemplos de como podem ficar essas frases aí no livro didático de vocês. Fica a seu critério. Você pode pesquisar outras opções, ou você pode conversar aí com seus familiares e fazer aí aquele que você achar melhor, ok? Bem, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre este conteúdo, que é muito importante aí para a sua linguagem, né? Vai te ajudar na hora de se expressar, vai te ajudar na hora de produzir o texto, ok? Então, aguardem outras instruções, ainda teremos outras atividades e também faremos aí outras revisões de outros conteúdos, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau, até a próxima aula.